Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Protivity Cash. Meu nome é Bruno Galvão Ferola, sou diretor de Forensics Integrity aqui na Protivity Brasil. Somos responsáveis pela prática de Compliance ESG aqui na Protivity. Hoje falaremos sobre compliance regulatório, explorando basicamente o mundo das bets e falaremos também sobre como estruturar de fato um compliance regulatório do zero ou reestruturar um setor que de fato foi impactado por alguma mudança regulatória. Espero que você goste do nosso episódio de hoje. Seja muito bem-vindo. Hoje comigo, dois grandes amigos aqui, o Thiago, gerente de auditoria da Protivity Brasil, e o Fernando Vasconcelos, representante do Rei do Pitoco, a parte principalmente de compliance, sustentabilidade, riscos, auditoria e tantos outros temas, né, Fernando? Gostaria que vocês se apresentassem e sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite. Feliz em estar aqui com vocês. Eu sou o Thiago Gomes, eu sou gerente sênior de auditoria interna da Protivity, tenho 10 anos de carreira na área, né, com projetos variados, né, então sempre voltados ali a riscos, controles internos, testes de controles, né, implementação de controles, SOX a gente costuma trabalhar bastante e sempre com aqueles projetos que são mais voltados, né, à regulação, então com bancos, fintechs, seguradoras, então esse é o meu background. Valeu, Bruno, pelo convite, um prazer estar aqui. Sou o Fernando, sou formado em Direito, sou advogado. Atualmente sou Head de Compliance do Rei do Pitaco, que é uma casa de apostas regulamentada no Brasil. A gente atua no mercado de apostas aí desde o começo de 2025. Antigamente a gente ainda atua como Fantasy Sports, né? Mas antigamente nosso produto era só Fantasy Sports. Com a entrada da regulamentação, a gente entra no mercado de apostas esportivas e jogos online. Minha carreira ela foi toda estruturada dentro do escritório de advocacia, maior parte do tempo também trabalhando com compliance em boutiques, em grandes escritórios. Fiz a mudança de carreira para o Rei do Pitaco ali em 2021 e estou lá desde então estruturando um programa de compliance do zero, enfrentando os desafios de passar de um mercado não regulado para regulado, todas as novas mudanças normativas. Então acho que vai ser um papo legal, poder conversar sobre isso na prática vai ser um prazer. Maravilha. É bacana que hoje temos aqui como convidados as pessoas que acabam implementando do zero e os que auditam também, né? Após esse trabalho. Muitas vezes são trabalhos complementares, né? Na experiência prática, muitas vezes a gente separa esses dois departamentos quando na realidade eles devem trabalhar juntos desde o começo. Né? A parte de auditoria é o excelente conselheiro, em especial trazendo aprendizados, né, sobre o que não fazer nesse processo de estruturação e, obviamente, estruturar algo do zero, ainda mais no Brasil, que a gente tem uma série de inovações regulatórias, deve ser muito complicado. Então, eu já começo com você, Fernando. Fala um pouquinho da sua experiência na sua chegada no Rei do Pitaco, que, salvo engano, foi uma das primeiras empresas a conseguirem, de fato, a aprovação para poder operar nesse mundo das bets. Conta um pouco dessa trajetória, como que foi esse desafio? Lá no começo, quais foram as premissas básicas que vocês realmente escolheram para começar a fazer esse trabalho? Boa. Pessoalmente falando, assim, foi um grande desafio porque você trabalhando em escritório de advocacia, por vezes você fica longe, às vezes, do produto final do teu cliente, do que o teu cliente vende, o que o teu cliente faz. E aí você trabalhando internamente numa empresa, independente se é ela de bet ou qualquer outra, não é porque você está dentro do setor de legal ou de compliance que você não deve estar associado intimamente ao produto, ao que sua empresa faz. Então, o primeiro grande desafio foi me adaptar a essa nova realidade de empresa mesmo, do que é trabalhar dentro de uma empresa. E eu entendi muito rápido que eu precisava ser um especialista no meu produto. Assim, claro, eu não sou um cara do time de produtos, mas eu precisava entender muito bem o que minha empresa faz, para que eu ganhasse a confiança de todas as outras áreas da empresa para falar, o cara de compliance, ele entende o que a gente está fazendo e ele não é só um cara que quer falar não e quer brecar tudo. Eu precisava entender o que minha empresa fazia, entender qual é o core do negócio da nossa empresa ali, no caso do Rei do Pitaco, para entender como eu poderia estruturar um programa de compliance totalmente adaptado ao que a gente faz. Então, o programa de compliance ele tem que funcionar para o marketing, ele tem que funcionar para a tia da limpeza, ele tem que funcionar para o presidente da empresa, ele tem que funcionar para o investidor. Então, entender então, assim, gastar um tempo dos seus primeiros dias de empresa, fazendo um raio-x mesmo do seu negócio, das áreas, das empresas, de como é a comunicação, como que as pessoas gostam de se comunicar, quais são as ferramentas que se comunicam, como que um canal de denúncias pode ser bem implementado e utilizado nesse contexto.
Então, assim, eu acho que o grande primeiro desafio é gastar ali uns primeiros, vamos dizer, 90 dias de trabalho se ambientando de fato a empresa, entendendo de fato o que a empresa vende, o que a empresa faz, para aí você começar a montar o teu programa, independente de existir um contexto regulatório ou não, né? Eu acho que o compliance, ele, obviamente, quando existe uma regulamentação, você precisa cumpri-la, né? Mas eu entro num momento pré-regulamentação. A gente ainda não trabalhava com aposta, a gente era só um produto de fantasy. Então, naquele momento, quais são os padrões éticos de mercados regulados, já que a gente não tem uma lei de fantasy no Brasil? Quem tem lei de fantasy lá fora? Quais são os padrões éticos utilizados? Vamos tentar espelhar para aqui? Vamos tentar ser pioneiro aqui? Vamos buscar isso? Então, foi mais ou menos esse começo, assim, olhar para dentro e olhar para regulamentações externas também, na ausência de uma regulamentação nacional naquele momento, e tentar adotar os primeiros padrões internos, assim, falar, gente, não existe uma regulamentação, mas a gente vai partir daqui. Esse vai ser o nosso ponto de partida, assim. Então, um resumo é esse. Até porque toda nova regulamentação dificilmente ela vai alterar aquele princípio básico da estruturação de qualquer tipo de linha de defesa interna, né? No Brasil, por exemplo, a gente já tinha, eu acho que nesse contexto de 2021 ali, 22, perdão, uns 7, 8 anos da Lei Anticorrupção Brasileira já em vigor, e já tinha pelo menos o decreto regulamentador à época, 8420, né? Que também já trazia o aspecto básico do programa de compliance. Tudo isso serviu como base para que você começasse a trabalhar de fato. Mas quando veio a notícia, ou pelo menos a decisão da empresa de buscar de fato entrar no mundo das apostas, das bets, como que você recebeu aquilo? Com um grande desafio dentro do seu programa de integridade? Ou você estava tranquilo que o programa ele poderia abarcar aquele desafio dentro dos controles já implementados? Pô, legal a pergunta também. Assim, a gente costuma dizer que o negócio de apostas esportivas online no Brasil, ele é basicamente um negócio de tecnologia e regulatório. Então, é o principal da empresa, assim, né? Tecnologia envolve produto, envolve infraestrutura tecnológica, e regulatório envolve estar seguro para você ter segurança dos seus investidores de aportarem dinheiro em você, para você estar seguro de não estar infringindo ali nenhuma regulamentação, que no limiar operar aposta sem licença é uma contravenção penal, então existe um risco, além de reputacional, um risco jurídico penal também, né? Então, quando eu soube que a empresa ia entrar nisso, foi logo no começo. Assim, eu já sabia que existia esse interesse, desde que eu entrei ali em 2021, em operar apostas esportivas. E por que a gente não operava, sendo que um monte de empresas já operavam apostas esportivas? Foi uma decisão de compliance mesmo, assim, uma decisão do time de compliance com o time de legal, dizendo, nós não achamos correto, nós não temos a segurança necessária, nós só vamos operar no Brasil apostas esportivas quando o governo emitir uma licença nacional. Então, isso foi uma decisão que foi passada para todos os investidores. Não foi unânime no começo, porque todas as empresas que hoje estão operando já operavam pré-regulamentação, a gente é uma exceção à regra ali, mas a gente foi muito seguro do que a gente falou, nós temos sede no Brasil, nós temos endereço no Brasil, a nossa realidade é outra, os nossos riscos são outros. Então, o nosso cenário vai ser esse, a gente vai aguardar a regulamentação. E isso foi muito bom, porque quando veio a regulamentação e as exigências regulatórias, a gente já tinha um arcabouço muito pronto. A gente vem de 4 anos de ISO sendo tirados, ISO 9000, 27, 37001 e 37301. Isso gerou uma maturidade na empresa, porque são 3 anos sendo auditado por um auditor externo, são 3 anos com um programa de compliance estruturado, são 3 anos com uma cultura sendo implementada de treinamento de prevenção à lavagem de dinheiro para todos os colaboradores, treinamento de jogo responsável para todo mundo que atende, que é uma coisa muito específica do setor, né? Treinamento, código de ética feito desde a primeira coisa que eu fiz foi elaborar um código de ética para ser passado para todos os novos colaboradores e também para colaboradores anualmente num treinamento. Então, assim, a gente foi criando... E aí, quando veio a regulamentação, foram pequenos ajustes técnicos que a gente precisou fazer, documentais e tal, puxar certidão de investidores, mostrar todo o rastro do dinheiro investido na empresa. Mas, de resto, a gente já estava muito pronto. Então, assim, saber com antecedência que a gente entraria no mercado, mas ter a calma vinda dos próprios tomadores de decisão da empresa, de presidente, investidores, de que, ok, vamos esperar a licença. Então,
foi assim um privilégio que eu tive, assim, enquanto pessoa que trabalha com compliance, e tive muita sorte também de entender, de chegar num lugar onde os tomadores de decisão têm essa clareza e tem o compliance desde o dia zero, desde quando a gente ainda era uma startup muito pequena, de 50 colaboradores, isso já estava ali dentro, que é bem raro assim, né? Então acho que eu tive essa sorte aí, Bruno, eu tenho esse ponto aí. Sorte, profissionalismo e, Thiago, o mercado brasileiro geralmente não tem essa paciência, essa calma, né? Pela sua experiência aí como auditor, de fato, o quão importante é você entender esse contexto histórico, considerando que é a sua primeira auditoria dentro de uma empresa, esse contexto da criação, e ainda mais, há uma diferença quando você se depara num cliente, por exemplo, que é uma empresa familiar, que aí a gente tem um grande universo das empresas brasileiras são familiares, ou aquela instituição que de fato focou muito no crescimento, então focou muito no aspecto de crescimento de mercado, desenvolvimento de produto e não olhou tanto para os controles, né? Esse tipo de informação, ele acaba afetando um pouco o teu planejamento de auditoria ou não? De fato, você tem ali mais ou menos um feijão com arroz que você segue para todo mundo? Perfeito, Bruno. Com certeza afeta, tá? E acho que o que o Fernando trouxe aqui faz bastante sentido, que é esse desafio muitas vezes cultural que a gente vê nas empresas, né? E quando a gente faz auditoria, a gente se depara, né, com diferentes cenários e que facilitam ou dificultam, né, o trabalho do auditor, e eu traria essa questão, né, da cultura como uma das principais, né? Porque quando você entra num cliente, né, e muitas vezes a gente sabe, né, que a nossa área de compliance, a nossa área de auditoria, ela é vista como, né, um freio, ela é vista como um custo desnecessário, como alguém que não quer alavancar os negócios e principalmente em empresas novas, né, quando a gente está falando, né, de fintechs, né, startups, existe uma pressão grande, né, dos recursos irem para marketing, de trazer receita, né, enfim, a área acaba ficando um pouco de lado. Então, acho que é fundamental o que você trouxe de que se você tem uma liderança, né, que de fato endossa o que você está fazendo, que de fato acredita, né, em que você tem que ter um compliance, que enxerga os riscos, né, de você não ter os controles em place, né, é fundamental para você conseguir fazer, né, um bom trabalho. Tá? Maravilha. E me diz uma coisa, o quão é importante ter o aspecto da cultura numa instituição? Porque às vezes você conhece o conselho, conhece a diretoria executiva, sempre há um discurso muito bacana no sentido, não, queremos fazer as coisas corretas, queremos ir nesse caminho, mas isso às vezes não é traduzido, né, dentro dos controles, dos processos, das evidências. Como que você lida numa figura de auditor para fazer uma avaliação equilibrada em relação a essa boa vontade versus talvez a falta de ação? Como que funciona isso, por exemplo, numa apresentação de um relatório de auditoria? Perfeito. Eu acho que o principal é a gente trazer a conscientização, né, para todos, né? Quando eu falo conscientização, é simplesmente quando a gente está falando, vamos supor, de implementação de controles, né, de um teste de controles, o executor do controle ele entender que o que ele está fazendo, de fato, ele está lá para mitigar um risco, né, e não simplesmente, né, porque tem que fazer ou porque alguém exige, que de fato aquilo lá, se ele não executar, ele traz um risco, né, para a instituição como um todo. Ele traz um risco reputacional, ele pode trazer um risco de imagem se aquele controle não for bem executado. E a auditoria entra justamente para apoiar aí, né, para a gente entender se de fato, né, não basta ser, né, dizer que é feito, a gente tem que evidenciar que é feito. E isso é uma questão que a gente vê bastante, né, em alguns clientes, principalmente com uma maturidade menor, né? Que às vezes existem os processos, porém não existe uma formalização desses processos, né? Os processos não têm evidências de que são de fato, né, executados, e aí o que dificulta muito quando vem um órgão regulador, e aí estamos falando de Bacen, qualquer... SUSEP, né, que eventualmente quando vai fazer uma inspeção, eles querem ver. Então você tem que ter isso muito bem formalizado, né, isso muito bem documentado para poder mostrar tanto para uma auditoria interna quanto para um órgão regulador que vem eventualmente fazer uma inspeção. Maravilha. Basicamente o compromisso da alta liderança, que a gente fala muito em compliance, é essencial, mas não basta ser só a promessa. Tem que ter a boa vontade de participar, de investir em relação a, às vezes, a equipe interna, às vezes um assessor externo, justamente para poder criar evidência. A gente tem sempre uma frase, até padrão dos programas de integridade, dos treinamentos de código de conduta, que a gente fala que não basta ser a mulher de César, precisa parecer a mulher de César, né? E no compliance, na integridade como um todo, a imagem é muito importante. E aqui a gente entra a fundo num ponto da reputação, né, Fernando? Geralmente num setor novo, que no caso das bets, que teve uma série de entrantes nacionais e internacionais, a reputação conta muito.
E aí a gente vê até um movimento em torno de patrocínio de clubes de futebol ou até mesmo de grandes eventos, até para evidenciar a marca e trazer a fortaleza dela, né? Porque afinal de contas, quando uma instituição ela busca patrocinar algo, ela quer mostrar que ela tem uma reputação ilibada e aproveitar talvez da credibilidade daquele evento ou daquele clube, por exemplo, né? E me diz uma coisa, como que funciona dentro hoje, por exemplo, da sua atuação, uma preocupação com a reputação da instituição? Isso acaba sendo também um ponto positivo no momento que você acaba avaliando os riscos e observando também o seu plano de integridade para os próximos anos? Eu vou dar um passo atrás até para dizer essa questão da reputação, porque é o seguinte, o setor de apostas no Brasil online, ele se estrutura, se você vai olhar legalmente falando, como um serviço de loteria de cota fixa, né? De loteria de apostas de cota fixa. E o que isso significa? Loteria no Brasil é um serviço público. Então, operar apostas no Brasil é uma exclusividade do poder público que ele concede aos particulares através de licença. Então, no fim da linha, eu estou prestando um serviço que é público. Então, eu tenho um dever social ali de prestar contas, de ser fiscalizado, de cumprir todas as normas de jogo responsável, de marketing responsável. Então, assim, não é só boa prática, é dever, porque é um serviço público que eu estou prestando, no fim das contas. É como o negócio estruturou no Brasil. Concorde ou discorde disso, é a realidade posta. Então, assim, a reputação ela é importante porque ela é um cumprimento obrigatório que não dá para fugir. E aí entra a questão da publicidade, do marketing, com quem você vai se associar. Hoje é uma das grandes questões, inclusive, do mercado, um dos grandes pontos de debate e discordância é a forma como a publicidade é feita, se tem muita coisa, se está agressivo demais, se influencer deve fazer publicidade, se não deve, se deve, quais são as diretrizes básicas. E a gente toma muito cuidado com isso no Rei do Pitaco, assim, desde o dia zero. A gente já fechou patrocínios de clube, a gente já foi patrocinador de clubes menores, claro, assim, não de Série A. E é um cuidado que a gente tem que ter com quem a gente vai associar a nossa marca, e com influenciador, com atleta de futebol. Evento esportivo, evento que você vai patrocinar, tudo isso tem que ter um cuidado. E aí um primeiro ponto que a gente fez para falar de uma ação prática é um manual de influenciador, de patrocinado, vamos dizer assim, um manual do patrocinado. O que eu, enquanto Rei do Pitaco, não tolero. E o que está no manual do patrocinado é o que está no contrato de patrocínio como cláusulas que podem gerar rescisão do contrato. Então, você não deve fazer isso. E por que não deve? Porque é uma boa prática do Rei do Pitaco? Não, isso aqui é o espelho do que está no contrato. Se isso for feito, a gente tem direito de rescindir o contrato. Então, o que tem nessas cláusulas, né? Não são cláusulas restritas, eu posso falar normalmente. Assim, o que tem nesses tipos de cláusulas? Vai ter proibição de prometer o jogo como meio de vida, como fonte de renda, para falar que vai ficar rico, que isso tudo o meu patrocinado não pode de forma alguma. E se alguma coisa acontecer, se alguma vez ele fizer isso em nome da marca, a gente pode rescindir o contrato imediatamente. Cláusulas de questão de conflito de interesse. Então, tá com o Rei do Pitaco e fecha um contrato, participa de um podcast que tem participa regularmente de um podcast que tem uma outra marca. Então, eu não quero confusão de visibilidade, né? De visibilidade de princípios Sim. Também, né? Se eu não estou patrocinando aquele podcast, eu não quero, entendeu? Então, tem tudo isso. Então, esse é um ponto de partida crucial que foi deixar muito claro para todos os patrocinados quais são os limites da empresa, né? O que a gente aceita, o que a gente tolera e também que linha de patrocínio a gente quer que ele faça, como vai ser aquela divulgação. E nessa questão dos patrocínios de clubes, a gente toma muito cuidado também para que a nossa reputação, que o patrocinado nos ajude nessa questão da reputação, mas que a reputação seja construída pelo que a gente faz também. A gente é uma empresa pequena, brasileira, dia a dia, é uma corrida de longo prazo, assim, né? Dia a dia crescendo cada dia um pouquinho mais, mantendo uma boa relação com o órgão regulador para gerar essa confiança na empresa, com os investidores, com os nossos clientes, no atendimento de dia a dia, você gera uma reputação também. Então, não acredito também que a questão reputacional é 100% patrocínio. Eu acho que o que você faz no dia a dia, na atuação da tua empresa, conta muito. E a imagem que você passa, né, para diferentes stakeholders, né, no sentido de ter um discurso coerente. Também não adianta você comprar uma cota de patrocínio milionária, falando sobre o jogo responsável, e numa audiência privada você flexibilizar esse tipo de regra, né? Exato. Eu acho que eu tenho um ponto muito interessante, eu acho, de falar, que acontece hoje com um dos nossos investidores,
que ele pede, isso é natural, né, de investidores, pedir relatórios de como está a tua empresa, no ponto de vista financeiro, de produto, crescimento mês a mês, só que além disso ele pede um reporte trimestral ali de como estão as nossas questões de jogo responsável, quais são os números de jogo responsável. Então, quantos usuários acionaram os limites de jogo, que é, basicamente, para quem não conhece, é uma ferramenta interna que você tem nas casas de aposta regulamentada para você definir, enquanto apostador, quais são os seus limites. Então, quanto eu posso gastar por mês, quanto tempo eu posso passar jogando, quanto eu posso perder por mês. Você pode usar esses limites, são ferramentas de jogo responsável. E esse investidor ele quer saber no detalhe a diferença mês a mês de quantas pessoas usaram isso, quantas pessoas optaram por se auto-excluir da plataforma, quantas pessoas reportaram via atendimento, questões de jogo responsável, e isso tudo mostra que quem está investindo no mercado está de olho nisso. Assim. Então não é só questão de para cumprir regulamentação. Não, para chegar dinheiro de investidor, se você não cumprir, investidor qualificado, que é parceiro de negócio, ele vai olhar para isso. Assim. Então não é só na relação empresa regulada é reguladora, a empresa regulada é investidor, a empresa regulada é cliente, tudo ali meio que se você faz uma tarefa de casa bem feita, você vai conseguir dividir e compartilhar esse tipo de informação com todos os seus stakeholders. Assim. Uma questão de sobrevivência, né? Total. E, Thiago, falando sobre stakeholders, né, o quão é importante dentro de um trabalho de avaliação mesmo, você entender quem rodeia aquela instituição. Bom, no caso do Fernando aqui, existem investidores, existe o ente público, existem também o público interno de diferentes diretorias, eventualmente também diferentes planejamentos em relação ao negócio. Me fala como que você observa essa, pelo menos, dicotomia ali entre pessoas que querem o bem do negócio, mas que possam ter ali diferentes visões sobre o futuro deles. Como que funciona esse mapeamento e também esse entendimento de visões diferentes? Perfeito, Bruno. Acho que todo o trabalho, né, de consultoria, né, quando a gente entra, né, numa empresa para fazer, seja lá qual for a natureza da empresa, acho que é importante a gente entender quem é o público, né, quem são os interessados, né, os stakeholders, que a gente vai atender com o nosso relatório, quem vai ser o usuário da informação que a gente vai gerar. E isso é fundamental porque, de acordo com, se você vai emitir um relatório para um conselho de administração, né, as informações são diferentes do que se for para uma média gerência, por exemplo. Né? Então, você tem que saber muito bem qual é o interesse, né, de quem está te contratando para você entender como você vai colocar a informação na ponta final. Tá? A comunicação, então, ela é alterada dependendo do público. Com certeza. Por mais que o público seja de alto escalão. Então, estamos falando aqui, por exemplo, de um conselho de administração e investidores. São, obviamente, high potential ali para grandes decisões. Também são pessoas que têm um nível acadêmico gigantesco. Mas a linguagem e a forma de demonstrar ali os resultados de uma auditoria pode ser alternado dependendo do público final. Exatamente. Normalmente, quando você fala, né, com pessoas mais high level, CEOs, CFOs, né, você não entra, eles não querem saber um nível de detalhamento, né, quando você traz um apontamento de auditoria no micro. Né? Então, eles vão querer saber o resultado macro, né, o impacto, né, financeiro, né, de um determinado apontamento. Acho que é sempre legal de trazer, mas você não entra no detalhe. É diferente de quando você está falando com o gerente responsável pela área, né, que é o cara que vai responder ali pelo aquele apontamento. E aí você tem que entrar no detalhe, você tem que mostrar, né, como você chegou no resultado, enfim, os testes realizados, né, você entra num nível mais micro, né, de detalhamento. Perfeito. Até para poder estruturar eventualmente um plano de ação ali, né? E é muito interessante esse ponto, Thiago, porque acaba que a execução do trabalho ela é a mesma. Né? Então, a avaliação documental, os testes, as entrevistas, enfim, o mapeamento. Mas no momento da elaboração final do resultado, você acaba tendo ali mais um projeto, talvez, né? Exato. Mais um trabalho. Exato. Às vezes você tem vários trabalhos dentro de um, né? Exato. Porque se você faz várias apresentações para públicos diferentes, você tem que adaptar para cada uma delas. Né? Os contextos, né? Exatamente. E falando sobre contexto, Fernando, eu achei muito interessante na sua fala que, diferente de alguns outros setores que são mais impositivos, né? E a gente pega um pouco a experiência, por exemplo, da LGPD com a NPD, que foi criada uma agência, né? Primeiro era uma autoridade, depois virou uma agência, que foi algo que foi criados grupos e comitês temáticos para que o setor discutisse eventuais evoluções em relação ao tema de proteção de dados.
Na parte das bets, por exemplo, já existiu mais audiências públicas, né? Talvez sobre o tema, pessoas com cadeiras importantes, como por exemplo a sua de compliance, foram convidadas também a participar dessas discussões, né? Eu gostaria que você explorasse um pouquinho com a gente aqui como que foi esse diálogo com outras empresas do setor que são concorrentes, né, eventualmente. E aí a gente tem questões de direito concorrencial aqui, né? Por exemplo, cartel e eventualmente outros crimes concorrenciais. Como que foi esse diálogo com essas empresas e principalmente como que foi essa interação com os reguladores, né? Houve abertura, você conseguiu expor o seu ponto de vista e também, por fim, você conseguiu contribuir sendo uma das empresas mais organizadas, talvez, nesse movimento? As pessoas vieram te pedir ajuda, por exemplo? Boa, legal. Assim, eu acho que o setor é um setor grande, assim, apesar de ser novo, um setor grande, tem muita empresa. Não existe, por exemplo, uma união absoluta em uma única associação do setor, né, para discutir interesses. Existem algumas associações, mas eu não acho que isso faz o setor, de uma forma geral, ser considerado desunido. Eu acho que o setor tem interesses em comuns, natural, principalmente quem está interesses em comum, principalmente quem está como operador regulado, né? E também o setor ele tem inimigos, entre muitas aspas, em comum também, né? Lutar contra o mercado ilegal é um ponto central do setor hoje, que é um negócio que atrapalha todo mundo que gastou dinheiro, gasta dinheiro, repassa dinheiro para o setor público e ter que lutar ainda contra o mercado ilegal. Então, achar ferramentas para lutar contra o ilegal é um objetivo em comum de todos. Mas falando sobre compartilhamento de informações, sobre ajuda, assim, eu vejo um setor que se ajuda bastante, assim, muito mesmo. Eu tenho conversas rotineiras com companheiros de outras empresas sobre prevenção à fraude. Pô, o que você está sofrendo aí com fraudadores? É um setor que, o brasileiro ele é criativo para fraudar ali mesmo. Então, assim, você tem que estar esperto o tempo inteiro. Então, assim, a gente troca muita informação sobre isso, o setor se ajuda. Claro que em questões concorrenciais há sempre um segredo de negócio, né? Desenvolvimento de novos produtos e tal. Isso são coisas que acho que em nenhum setor isso é discutido, mas assim, questões de como se ajudar, como você estruturou o seu programa de compliance. Eu fui consultado, sim, a gente foi bastante consultado no começo por ter essa reputação legal que a gente conseguiu construir, assim. Então, as pessoas que hoje tocam a área jurídica do Rei do Pitaco, a área de compliance, vieram de grandes escritórios de advocacia, isso ajuda muito também, né? O pessoal de Pinheiro Neto, o Rafa, que é do Pinheiro Neto, foi do Pinheiro Neto há muito tempo, foi pro Rei do Pitaco. Eu trabalhei em grandes escritórios também, o resto do pessoal do jurídico também. Então, assim, isso gera uma confiança de outras pessoas para consultarem, assim, isso é bem legal. E com relação ao poder público, cara, a regulamentação de apostas no Brasil, às vezes ela é criticada de uma forma muito injusta, eu acho, e por pessoas que não conhecem de fato o trabalho que foi feito pela Secretaria de Prêmios e Apostas, né? A secretaria ela começou sendo capitaneada pelo Mansur, que é um grande advogado. Hoje ele saiu da secretaria, ele está trabalhando em um escritório de advocacia, mas é um cara do setor, um cara que ajudou a fazer a lei das SAFs lá aqui no Brasil. Então, assim, um cara muito qualificado. Ele tomou cuidado de conversar com muita gente antes de fazer todas as coisas. E aí, hoje, o secretário ele é o Regis Dudena, que também veio do escritório de advocacia, um cara muito aberto a ouvir as empresas. Ele sempre brinca, assim, né, quando ele fala em eventos, né, que ele está sempre disposto a ouvir, nem sempre vai estar disposto a acatar. Mas é um cara muito correto no trato, assim, com as empresas, e que eu acho que isso passa uma confiança muito grande para os operadores, assim. A gente sabe que tem as dificuldades, porque são muitas demandas para, às vezes, pouco material humano ali na Secretaria de Prêmios e Apostas, mas eles são muito corretos, assim, de ouvir, de serem abertos a receber denúncia de coisas ilegais que estão acontecendo no mercado e fora do mercado, são muito corretos em ouvir sugestões. Quando eles acatam as sugestões, eles são muito corretos também em fazer... deixar tudo registrado em portarias. Então, passam uma confiança muito grande para quem está operando. E também eles são muito exigentes, assim, muito mesmo, assim. A fiscalização deles é forte, é pesada, assim, é muito difícil a gente não ter uma semana que eles não se comunicam com os operadores, seja de forma individual, seja de forma coletiva. Então, se tem algo que está saindo do mercado, eles apontam, eles mandam comunicado. A gente tem N exemplos, assim, de coisas que aconteceram dessa forma. Acho que um exemplo legal que se tornou até público, que a gente pode falar, antes do início da Copa São Paulo,
existia uma dúvida se poderia oferecer apostas na Copa São Paulo por ser uma competição de base, mas era uma competição de base que envolve sub-20, então não é de menor de idade, ela é só de base. Pode, não pode? A SPA soltou uma nota técnica explicando por que não poderia, trazendo todas as argumentações. Então, assim, ela é muito aberta a ouvir e esclarecer as opiniões dela. As opiniões não, né? Os regramentos do mercado. Os entendimentos, né? Exato, os entendimentos dela. Isso eu acho, assim, fundamental para quem opera, para quem está na minha posição ali de compliance, eu acho que é fundamental porque eu sei que no último dos casos, se eu levantar a mão para o regulador vai me ouvir. E aí, de novo, vai acatar ou não vai uma outra coisa, mas ele vai me ouvir de verdade, assim, não vai só me ouvir para inglês ver, sabe? Então, e isso é muito pelas pessoas que estão tanto na SPA quanto nos cargos de compliance dos operadores, assim, são pessoas muito qualificadas e muito íntegras, que eu acho que é o principal no compliance, cara. Precisa ter gente íntegra trabalhando, gente que você confie realmente nos princípios. E eu acho que a gente tem essa sorte no mercado de apostas mesmo, assim, é um mercado muito criticado, de muita polêmica, mas assim, o órgão regulador hoje ele é extremamente correto, cara, assim, e passa uma segurança muito grande pra gente que trabalha com compliance. É interessante a sua fala porque, no fim, tudo são pessoas, né? A gente fala muito sobre, essa instituição é um pouco mais agressiva, essa é um pouco mais conservadora, mas tudo depende de quem está na cadeira ali, né? A própria diretoria executiva. Eu vim de uma instituição que era uma grande multinacional, que a gente tinha como mod, olha, quem toma as decisões somos nós aqui como pessoas, não é um quarto escuro que a gente abre a porta e alguém nos diz o que tem que fazer, né? Somos aqui. Essas são as pessoas que vão tomar conta do negócio, né? E ter esse diálogo com o regulador é essencial, ainda mais num setor novato, entre aspas, que está sendo ainda desenvolvido, está amadurecendo dia após dia, está crescendo muito, né? E ter essa abertura de diálogo ela é fundamental. Até porque são muitos pontos de vista diferentes. São muitas hipóteses, né, que acontecem. E você precisa, de alguma forma, cativar também outros entes da sociedade, né? A gente viu ali algumas polêmicas envolvendo atletas, né, que participaram de apostas, tanto no Brasil quanto no exterior, algumas punições exemplares, outras nem tanto. Mas isso só evidencia que, de fato, não é apenas a regulamentação de um setor. É como ele também vai agir perante a sociedade em geral. Com o tipo de diálogo ele vai ter com outras instituições, como, por exemplo, o Ministério Público, né? E também para novos empresários, empreendedores que querem, de fato, investir, querem entrar nesse setor, como que ele vai realmente se organizar para poder participar desse negócio como um todo, né? Então, é muito interessante isso, Fernando, porque por mais que existam avanços nos últimos anos, ainda tem muita coisa, né? Pela frente. E eu acho muito legal isso porque, assim como o compliance, quando eu comecei lá atrás, com 18 anos atrás, me falaram assim, olha, Bruno, talvez você não vá ter emprego daqui a 10 anos, porque talvez o compliance ele não vai virar no Brasil, né? Talvez é uma coisa que é uma moda, talvez não pegue, etc, né? E hoje, depois de 18 anos, eu ainda me surpreendo com algumas situações. Tem coisa que eu olho, às vezes em sede de canal de denúncia, às vezes em reunião de comitê de integridade. Poxa, eu tenho coisas que eu olho e falo assim, poxa, isso aqui é novo mesmo, né? Eu tento pegar na memória algum caso pregresso e eu não consigo achar. E aí minha pergunta para você, Thiago, um pouco nesse sentido, assim, você como auditor, é natural você se deparar com evidências de fraude, né? Ou possíveis fraudes, que seja, né? Ainda assim você se surpreende? Depende, às vezes, do setor, às vezes um setor novo tem coisas novas ou às vezes não. Bruno, o brasileiro é criativo de fato. Aqui eu já vi muito problema com esse tipo de controle, mas vira e mexe tem uma inovação aqui, talvez até com o uso de tecnologia. Não, essa fala que o Fernando trouxe de que o brasileiro é criativo e o antifraude ele sempre está um passo atrás, né, para ficar nessa briga, né, de gato e rato, né, assim. E assim, cada projeto que a gente faz é uma novidade, né, assim, aparecem coisas que você não imagina que possam acontecer, né? Mas uma coisa é fato, né? Que setores regulados, né? E quando a gente fala, né, de fintech, seguradoras, né, bancos, a brecha para fraude ela acaba sendo muito menor do que empresas familiares, por exemplo, que você não tem, né, um órgão que te exige a ter determinados controles, né? Quando a gente fala, por exemplo, de prevenção à lavagem de dinheiro, né, você tem ali, né, o Banco Central em cima, você tem ali, né, políticas específicas para isso, né, reportes que você tem que fazer ao COAF, enfim, você tem o olhar do regulador que faz com que a fraude ela seja de alguma maneira muito mais evitável, né? O Banco Central ele exige, né, que as instituições
instituições sejam auditadas, né? Ele exige uma série, né, de controles que elas têm que ter, isso faz com que você tenha menos fraude. Quando a gente vai para um cenário, né, sem a regulação, né, você acaba tendo mais brecha, principalmente dependendo do nível de maturidade da empresa. Né? Se a empresa ela não tem, né, esses processos bem estabelecidos, se ela não tem os controles bem estabelecidos, se ela não faz o monitoramento disso, obviamente você está muito mais sujeito, né, ali a ter um desvio de conduta, né, de fraude, né, se você não tem clara as regras. Né? Perfeito. Muito interessante sua fala, porque eu fiquei refletindo aqui. Bom, então, eu queria ouvir a opinião de vocês, assim, dentro de um setor regulado, talvez para a gente que acaba sendo mais profissional de compliance, de linha de defesa, que é no caso da auditoria, também os colegas de controles internos, dentro de um setor regulado, pelo menos que já tenha minimamente uma maturidade, é mais fácil estabelecer o compliance ou ele é mais desafiador, na opinião de vocês? Pode começar pelo Fernando. Pô, Pô, difícil a pergunta, assim, cara. Porque, assim, eu acho que ela traz facilidades e dificuldades, a regulamentação. Dificuldades pela pressão natural que ter uma regulamentação impõe na tua equipe, no teu time, de, pô, tem um regulador me fiscalizando, então eu preciso cumprir estritamente. Então, é uma dificuldade até de... Operacionalizar, talvez, né? Não, no dia a dia. De nível técnico do time. Exato, Nível técnico. Teu time precisa conhecer a regulamentação, cara. Então, assim, você sobra um degrau técnico na hora de contratar alguém, na hora de treinar alguém. Você precisa ter uma pessoa muito boa de compliance, ela trabalhou na área de aviação, muito boa, excelente. Assim, dando um exemplo hipotético, não existe essa pessoa, né? Mas, assim, uma pessoa excelente no nível de aviação. Eu vou contratar essa pessoa e ela não faz ideia que o setor de apostas foi regulamentado no Brasil. Então, ela vai ter uma cadeia uma nível curva de desenvolvimento, né? Maior, né? Uma curva de desenvolvimento maior. Vai precisar aprender do zero a regulamentação de apostas. Então, assim, você traz essa dificuldade, se ser um setor regulado, que sobra a exigência técnica das pessoas do teu time. Isso é um ponto. Mas eu vejo muito mais benefícios, assim. Eu acho muito mais facilidades, porque você tem um balizamento muito mais claro, assim, de você e dos seus concorrentes. Você sabe... Porque, às vezes, o desafio do compliance, quando ele não está regulamentado... é você explicar para todo mundo que aquilo é necessário, mesmo não tendo uma regulamentação. E aí o tomador de decisão pode olhar para o lado e falar, pô, mas nosso concorrente não está fazendo isso está ajudando ele a crescer. E aí é um baita desafio você convencer o cara, né? E, de novo, eu tive muita sorte no Rei, assim, lá no Rei do Pitaco, que desde o dia zero a galera confiou que isso ia fazer diferença. E a galera também confiou porque os investidores também eram pessoas que abraçavam esse discurso, né? Então, assim, isso foi muito bom pra gente. Mas, assim, eu sei que é difícil num setor que não é regulado, porque a concorrência te atropela, assim, nessas questões, né? Não tá nem aí, muitas vezes. E aí, quando você tem regulamentação, você parte de um balizador inicial para todo mundo ali, de várias coisas, né? No setor de apostas específicos, tem o que você pode fazer em termos de marketing, o que você tem que fazer em termos de jogo responsável, quais são suas obrigações em questões de prevenção à lavagem de dinheiro, quais são suas obrigações em termos de produto mesmo, até onde meu produto pode ir, qual que é uma feature que eu não posso desenvolver porque está proibida pela regulamentação. Então, assim, isso traz muita facilidade, porque... no fim do dia, assim, se eu precisar jogar o super trunfo da regulamentação numa discussão interna com o meu time de marketing, eu jogo, entendeu? Tá aqui, ó, pum, artigo não tal, sou da portaria eu, né? tal. Não sou eu, eu só tô cumprindo a lei aqui. Então traz essa facilidade, óbvio, o que não exclui você, igual eu falei lá no começo, de conhecer o teu produto e de convencer as pessoas que você sabe o que elas estão trabalhando, que é importante o que elas estão trabalhando, mas que é preciso coordenar aquilo com a regulamentação e vamos achar um caminho comum para trabalhar e tal. Acho que é um pouco nessa linha. Então, no fim das contas, eu vou te dizer que eu acho mais fácil. Eu acho melhor. Vamos dizer melhor. Eu prefiro melhor. Perfeito. Você parte de uma temática inicial. Os desafios, na minha visão, mais de você ter um monitoramento, né? Da autoridade ali. Exatamente. Você precisa se organizar mais. Acho que a guarda tem que ficar mais levantada. Não que seja indicado que o compliance abaixe a guarda, mas a gente percebe por colegas que estão ali no 4º, 5º, 6º ano do programa de integridade, já anda um pouco no automático, né? Sim. Algumas coisas, né? Sim. Mas com um regulador não tem como. E é super positivo, cara, ter um regulador assim, te mantendo com a guarda alta, assim. Porque... E assim, vai de regulador para regulador, mas do nosso setor é um regulador... que não é o cara que tá babando para te dar a multa, né? O tempo inteiro, porque precisa que tá preocupado com a resposta que ele vai dar para as notícias de jornal. É um regulador técnico, cara.
técnico. E não é um regulador que defende o setor também, entendeu? Assim, digo, defende o negócio em si. Ele é um regulador que defende a regulação do negócio. Tem N frases do secretário, do Regis, que eu acho, essencial. Ele fala, o meu papel não é defender aposta, o produto aposta. O meu papel é defender a regulamentação, ter convicção da regulamentação de apostas é o melhor caminho. Então, assim, não vou ficar fazendo propaganda do setor, de que assim, isso é discussão para o setor fazer. O meu papel é defender a regulamentação do setor. E eu acho essencial e fundamental que ele tenha essa visão e que ele externalize isso, porque mostra, de um lado, a isenção dele, o compromisso técnico que ele tem com a coisa e isso traz confiança, cara. Traz confiança para quem olha de fora, para quem está dentro e é fundamental. Então, por isso que eu digo que é melhor, assim. É essencial saber o lugar da cadeira, né? E até onde vai o teu limite. Isso, para mim, é o princípio básico de qualquer discussão complexa. Quem faz o quê, qual a obrigação, qual o limite de cada um. Porque para evitar também, tem muitos colegas que às vezes querem entrar um pouco na seara do outro, às vezes de maneira intencional, às vezes nem tanto, mas em caso de regulação é importantíssimo saber os limites e eventualmente os freios e contrapesos ali das discussões. Mas a bola tá contigo, Thiago. Te coloquei numa difícil aí, mas não, vai lá. mas acho que o Fernando foi muito cirúrgico no que ele trouxe, né? Que assim, quando você tem um setor regulado, você tem as regras claras, né, do jogo. Então, na minha visão, isso também ajuda, né, você a ter mais força, né, argumentativa internamente, né, para construir um programa de compliance, né, para você construir um processo com controle, enfim, que você precisa ter, né? E de alguma maneira fazer com, acho que o nosso desafio que a gente falou um pouco no começo, né, é fazer com que a nossa área ela seja vista também como alguém que agrega valor, né, que traz valor para a companhia e não só como um freio, como né, alguém que está ali para brecar o que marketing quer fazer, enfim, mas que de fato a gente está ali para construir o negócio, para agregar, né, acho que esse é o principal ponto e isso fica mais fácil quando a gente tem de fato, né, um regulador em cima. Exato. E já caminhando para o nosso final, uma perguntinha também para os dois. Num setor regulado, na opinião de vocês, existe um campo mais fértil para você tentar trabalhar melhorias para o setor, para você propor, eventualmente, evoluções em termos de, não somente de regras, mas às vezes até de monitoramento, de uso de novas tecnologias? Na opinião de vocês, um setor regulado, existe mais esse incentivo de você trabalhar talvez os próximos passos do que num setor não regulado? Eu tenho convicção que sim, convicção absoluta, assim, pelo que eu vejo de dia a dia, o que está acontecendo nos últimos, estamos aqui em setembro, né? 9 meses, né? 9 meses de regulamentação aí. Pouco tempo olhando perspectiva de futuro, mas bastante tempo pensando que um dia discutiu-se que a gente nunca teria uma lei para regular o setor. Então já temos 9 meses de um setor regulado, funcionando, com regras, eu sendo exigido, e assim, eu vejo já pequenas evoluções, né? Posso dar um exemplo prático, Brunão? Que assim, a gente precisa, desde o dia zero, reportar casos suspeitos de manipulação de resultados, né? Todo operador precisa fazer isso. E se eu vejo o primeiro reporte que eu fiz lá em janeiro e comparo com o reporte que eu fiz esse mês sobre situações suspeitas, eu vejo a evolução do reporte, tanto minha e da minha equipe, por aprendermos cada dia mais, de olhar para dados concretos, de não ser só uma coisa jurídica, ser uma coisa relacionada a dados, a por que isso foi suspeito, explicar com dados. E tanto do regulador, falou, cara, o regulador sempre dá feedback, assim, ó, que tal se a gente padronizar para a gente conseguir mandar para as polícias, para o Ministério Público, essa informação é importante, que está faltando, que tal mandar essa informação junto. Então, assim, você vai vendo que essa demanda específica, né, do reporte de casos suspeitos de manipulação, ela foi evoluindo com o tempo, com a regulamentação e com o aprendizado tanto do regulador quanto dos regulados. E aí, isso, dá para fazer esse paralelo para várias áreas, assim, para questões de publicidade e tal, mas essa é muito simples porque eu vejo na prática como os relatórios vão evoluindo e como o regulador vai demandando coisas novas. Às vezes ele demanda uma coisa e você explica para ele, isso aqui na prática não faz sentido, vai engessar uma coisa do relatório, que tal fazer dessa forma, e aí ele vai ouvindo e eu vejo que é muito bom ter a regulamentação por isso, porque eu tenho para quem explicar o porquê que é melhor fazer de outra forma, ou para quem falar, beleza, vou fazer assim, entendi sua demanda, então eu tenho convicção de que é bem melhor assim para a evolução do setor. E você conversa com alguém que entende. Perfeito. Porque muitas vezes a gente se depara dentro de uma apresentação executiva, existe uma preocupação muito grande, pelo menos naqueles 5 primeiros minutos, de você dar o contexto.
né, explicar o que está acontecendo, o contexto histórico, quais são as principais regras. É literalmente em 5 minutos dar uma aula prática ali sobre o que você quer dizer. Ao contrário da regulação, que você já pode ir direto ao ponto, você não precisa ter tantos dedos com termos técnicos. Tá todo mundo respirando aquilo, né? Exato. Cara? Somente o regulador, né? O regulador mais do que ninguém. É um grupo especialista naquilo, né, de fato. Eu concordo também. Eu acho que a regulação ela puxa, né, para cima, né, na questão de tecnologia, de sistemas, né, quando você traz análise de dados que você tem que ter, monitoramento. Então, ele exige que você tenha, né, sistemas robustos que se integrem entre si, que você consiga de alguma maneira, né, ter as informações disponíveis, conseguir analisar, ter os indicadores disponíveis. Então, tudo isso puxa, né, a empresa a ter essas tecnologias. Né? Então, na minha visão, a regulação ela vem para somar nesse sentido. Maravilha. Eu concordo da opinião de vocês. Assim, de fato, a regulamentação, ela, quando bem discutida e não imposta, quando é um processo de construção em conjunto, isso facilita muito você ter algo muito mais maduro do ponto de vista técnico, né? E é importante quando você deixa os aspectos políticos, às vezes de interesses, até comerciais de lado, porque essa dedicação intensa pode levar alguns anos, de fato. Uhum. Mas é um trabalho que perdura durante muitos outros, né? E isso basicamente é o fundamento para que você tenha ali um setor forte, um setor saudável. Pessoal, indo para a nossa perguntinha final, eu gostaria que vocês também trouxessem, assim, pelo menos na opinião de vocês, quais foram os principais aprendizados que a gente teve aqui no nosso bate-papo de hoje, ou as impressões que vocês tiveram aí, aproveitando que a gente está caminhando para o final. Tiago, começa com você dessa vez aí. Para mim foi, acho que, extremamente enriquecedor conhecer um pouquinho mais do universo da Bet. Acho que eu não tenho tanto esse conhecimento. Acho que você trouxe assim, fatores muito legais, né, do desafio, né, de implementar, né, um programa de compliance praticamente do zero, né, desafios que você enfrenta no seu dia a dia. Então, acho que para mim, acho que foi o principal aqui hoje, foi aprender aqui com o Fernando e obrigado por ter trazido aí esses temas, cara. Pô, imagina, eu fico super feliz, assim, né, quando eu acabo comentando, quando eu não falo em nome do setor, óbvio, não tenho essa pretensão nunca, hoje falo só em nome do Rei do Pitaco, do que a gente faz lá dentro, assim, mas tenho, primeiro, muita confiança no que a gente faz e muita convicção também de que estamos fazendo a coisa para funcionar do melhor jeito possível, de uma forma ética ali, estruturar uma operação dessa é um grande desafio com todas as críticas, com tudo que o mercado sofre hoje, e é super legal também, apesar das críticas e tal, é super legal você fazer a coisa para combater isso também, para que seja algo ético, e hoje aqui o nosso papo para mim foi muito enriquecedor, porque me trouxe um reforço de algumas coisas que eu confio e que eu acredito e que eu vejo que estamos no caminho certo lá, porque vocês dois caras que estão há muito tempo no setor também endossam isso, né? A questão de como que eu vou falar com um diretor, qual é a diferença de comunicação para um diretor e para uma equipe inteira, né? O número de pessoas que eu vou atingir, quem eu quero atingir. Então, saber que é realmente isso que vocês estão fazendo na prática, você que vive ver o que a gente faz lá dentro, que é uma realidade em outros setores também, isso traz uma tranquilidade para mim também, assim, é muito massa, assim, sair só do meu setor e ouvir que quem trabalha com outros setores regulados há mais tempo reforça isso, me trouxe também uma tranquilidade que estamos num caminho certo, assim, e, cara, trocar ideia sobre isso é muito legal, porque, assim, no fim das contas, a gente não pode esquecer que compliance, empresas, só são construídos com gente, né, cara? São pessoas ali, cara, e ter pessoas boas, de princípios bons, assim, com uma cabeça legal, com ideias boas, que tem uma preocupação com o todo que está em volta ali, não só com o negócio em si, com o impacto que aquele negócio vai ter numa sociedade e tudo mais. Isso é bem importante. E eu entendi, ouvindo vocês dois aqui, que esse é o caminho de fato, assim, trouxe um reforço para essa minha convicção, foi espetacular, assim. Maravilha, eu fico muito contente também com o nosso bate-papo, principalmente do ponto de vista que estamos vivendo um momento histórico no setor de bets, assim, isso é uma coisa muito clara para mim, né? Quem atua mais ou menos intensamente, acompanhar o setor é você acompanhar a história sendo escrita. E isso é uma coisa que, como os profissionais de consultoria, até mesmo do direito, é algo que você não tem a oportunidade todo ano, né? E ela está aí, sendo vivenciada. Inclusive, existe muito espaço para novos colegas atuarem no meio, né? O Fernando expôs aqui um aprendizado muito legal. Eu não tinha refletido nisso, mas quem entra no setor de bet hoje precisa estar mais preparado do que a média de mercado.
né? Porque você tem ali exigências técnicas muito maiores, eventualmente, do que num outro local. E ali, muitas vezes, a sua experiência de 10, 15 anos de carreira talvez não seja tão importante quanto talvez uma pessoa com 5, 6 anos de carreira, mas que conheça muito do setor. Exato. Né? Então, talvez essa pessoa mais jovem seja mais eficiente no dia a dia de trabalho. Eu acho que ficou muito claro aqui pra gente também 2 bons aprendizados, que primeiro, o compliance ele acaba sendo um diferencial competitivo, né, Fernando? Assim, Muita coisa. você mostra ali que você estando organizado, seguindo a regulamentação, sendo ali um bom incentivador, ali, um bom exemplo até para os outros colegas, né? E também aos olhos do regulador ali, você criar essa credibilidade perante ele, aos investidores, à diretoria executiva, isso facilita muito o trabalho, principalmente quando você tem bandeira para defender. Eventualmente, uma mudança na equipe, um pouco mais de recurso, talvez a contratação de uma ferramenta. Isso tudo vai facilitando a sua vida, porque você demonstra com a sua história que você tem seguido uma linha de raciocínio muito objetiva por meio do compliance, que não é algo novo, mas que ainda parece novo para muitas pessoas, né? E ele protege não somente a reputação, mas o crescimento saudável, né, no mercado como todo daquela instituição. E fica muito claro também uma fala do Fernando que eu fiquei muito reflexivo, que foi o fato no momento da constituição da equipe interna do Rei do Pitaco, muitos colegas vindo de prestação de serviço. Sim. De escritórios, né? Até mesmo os reguladores, né? Colegas que eram advogados, que agora estão ali na cadeira. Como trabalhar em consultoria, assessoria geral de várias entidades, isso também te traz um exercício, né, Thiago, no dia a dia de você conseguir ter uma empatia natural àquele setor. Você precisa se colocar na posição do colega para entender o que ele está sofrendo, até para poder auditar melhor. E você se cobra também ter uma visão 360 com base em evidências de vários colegas, várias instituições, várias empresas. Isso te traz uma bagagem muito interessante quando você vai enfrentar um desafio, seja no setor regulatório, seja numa mudança estrutural de uma empresa, seja numa mudança de cultura. Porque quando a gente fala em regulamentação, não é somente do setor, mas eventualmente até uma regulamentação interna. Mudou o diretor, faleceu o dono da empresa, agora é a segunda geração que está assumindo, foi comprado, teve um M&A. Então tudo isso também eu acho que a gente pode pegar aqui do nosso bate-papo rápido de hoje, como lições aprendidas também. Cara, eu posso só pôr um último Fica à ponto? vontade, por favor, pode concluir. Que me trouxe no Rei do Pitaco, assim, me trouxe o quanto o compliance impacta um setor que eu não imaginava que impactava, uma ação dentro da empresa que eu não imaginava que impactava, que é a absorção de novos talentos. Eu não tinha trabalhado ainda em empresa, né? É minha primeira experiência, mas assim, e logo de cara num setor polêmico, que tá nas manchetes, que a família fala, às vezes, CPI, vai né? trabalhar com bet, né? Assim, Exato. Nossa, que isso. Então, assim, as pessoas, às vezes, quando você vai contratar, a pessoa tá insegura de aceitar uma proposta, porque hoje o setor segue sendo bombardeado na imprensa e tal. E o compliance atrai talento, assim, porque nessas horas você vai poder conversar com o cara que está ali no processo de contratação ou no onboarding de entrada dele, colocar um dia específico para falar de compliance, do que a gente faz para prevenção à lavagem de dinheiro, do que a gente faz de jogo responsável especialmente, o que é olhar para um usuário com potencial de ludopatia ou para um cara que tem ludopatia, como que a gente trata desse tipo de usuário, que é uma porcentagem pequena da base, mas que eles existem, que a gente olha para eles, o que a gente faz para cuidar dessa galera. Então, assim, eu percebi que o compliance impacta até nisso, eu não fazia ideia. Eu trabalho há 5, 6 anos com compliance em escritório, eu nunca tinha pensado por esse lado. Como ele é um propulsor de novos talentos, de atrair e reter talento, cara. Porque se você não tem essa preocupação, as pessoas têm princípios pessoais. Se ela vê que a empresa não tá nem aí para jogo responsável, para marketing responsável, você vai perder talentos para outros mercados. Aí não é que ela vai sair para o seu concorrente, mas ela vai sair para outro mercado, entendeu? Impacta diretamente a coisa assim que você vê, você sente ali trabalhando com compliance, que isso é uma realidade do dia a dia. É a função social na sua maior justificativa, né? De fato, é aplicação prática mesmo. Perfeito. Fico muito contente e de fato eu acho que uma lição que a gente pode também tirar do nosso bate-papo é que, por mais que seja o seu desafio, conte com uma assessoria externa, se for necessário, né? O Fernando comentou aqui das auditorias externas, dos programas da ISO. Conte com assessores externos, assim, é um investimento que volta. Obviamente, se você contratar pessoas responsáveis, especialistas de fato no tema. Aqui na Protiviti Brasil, a gente tem essa
pelo menos, premissa de sempre trabalhar em equipes multidisciplinares. Né? Então, o Thiago hoje, por exemplo, na área de auditoria, percebendo uma necessidade de uma assessoria de compliance, ele entra em contato com os colegas da equipe e vice-versa. Porque a gente tem que partir da premissa que, por mais que a gente entenda muito daquele tema, sozinhos a gente não vai em lugar nenhum. Sim. Então é melhor e é até mais bacana quando a gente apresenta um trabalho, naqueles 5 minutinhos que eu disse do contexto, quando você apresenta a equipe. Olha, temos aqui um advogado, temos aqui um especialista em segurança da informação, um especialista em auditoria interna, um outro colega de governança. Isso tudo traz muito respaldo para o trabalho, né? Ainda mais quando você é regulado, que você tem uma visão externa, internamente a régua é mais alta, e a equipe também precisa, de alguma forma, ser assessorada por pessoas que realmente têm muito conhecimento, porque a régua internamente já está alta. Né? Então você não pode contratar um assessor que esteja abaixo da tua equipe interna, né? A não ser que seja para, às vezes, um serviço mais operacional, enfim, que seja. Então eu acho que são todos aprendizados bacanas que a gente tira da nossa conversa de hoje. Gostaria que vocês passassem o LinkedIn de vocês, tá? Para os nossos ouvintes, quem está aqui nos acompanhando. Caso você queira procurar mais informações sobre o trabalho da Protiviti, entre no nosso site, protivitibrasil.com.br, você vai descobrir ali os nossos portfólios. Caso queira, fique super à vontade também para me procurar. Meu LinkedIn é Bruno Galvão Ferola. Mais do que feliz em receber as suas dúvidas, suas perguntas. Por favor, entre em contato para poder colaborar conosco e também a gente poder te ajudar no que for preciso aí. Fique à vontade, Thiago, por favor, para passar o seu contato. Maravilha. Meu LinkedIn é Thiago Schmaltz Gomes, Schmaltz SCHMALZ. Ainda também, bem que você soletrou, né? Porque esse é chatinho. Mas é o único que tem, então é fácil de achar. Então fiquem super à vontade também, mandar mensagem, me adicionar lá. Tenho sempre tentado postar coisas relevantes sobre o mercado de auditoria, enfim. É isso. Boa. Fernando? Pô, esse momento até passar rede social, assim, né? Diferente para mim. Então, meu LinkedIn é Fernando Vasconcelos. Por lá também acabo divulgando alguns artigos que eu escrevo às vezes, algumas publicações sobre o mercado mesmo, algumas publicações específicas do setor ali, em colaboração com outros colegas também. Tento estar ativo por lá também e, de novo, obrigado pelo convite aí, Bruno. Foi um grande prazer, assim, foi excelente. Imagina, eu que agradeço a presença de vocês. Sei que a agenda é tumultuada aí, mas muito obrigado por vocês terem aberto esse espaço aqui para contribuir não somente com a nossa temporada de compliance deste ano, mas principalmente com os colegas. Muitos dos nossos ouvintes são colegas do setor mesmo de compliance que nos buscam para buscar talvez novas ideias, alguns entendimentos e principalmente uma fala que o Fernando disse, às vezes ter a segurança que aquele teu caminho está correto, de fato é por ali mesmo, né? Eu espero que você tenha gostado, caro colega aí que nos acompanha hoje. É a temporada do Protiviti Cast de Compliance, esse é o nosso 2º episódio. Espero que você também nos acompanhe nos episódios futuros. E, por favor, fique sempre à vontade de entrar em contato conosco, seja para trocar uma ideia, tirar uma dúvida, ou até mesmo sugerir alguma melhoria aqui no nosso dia a dia. Muito obrigado pela sua presença e obrigado a vocês dois também. A gente se vê no nosso próximo episódio. Até mais. Obrigado.